Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde. O nosso tema de hoje é saúde mental pós-pandemia. Nós estivemos aí convivendo e nós vamos receber aqui a doutora Genilva da Conceição. E ela vai se apresentar um pouquinho, mas antes eu queria fazer algumas reflexões sobre esse tema. Há alguns anos atrás, se falasse em termos de preocupação com a saúde, fizéssemos uma pesquisa, a maior preocupação da nossa comunidade era o câncer. Veio a pandemia tomou conta de toda a preocupação, o Covid-19. Passou o Covid, a grande preocupação mundial hoje passou a ser a saúde mental. E por isso hoje nós vamos discutir saúde mental pós-pandemia, pós-Covid. E para isso nós estamos aqui com a nossa doutora, que vai falar um pouco da sua formação acadêmica. Fique à vontade, doutora, pode se apresentar. Muito obrigada, doutora. Eu sou a Genivânia, sou psicóloga formada pela Faculdade Unialfa. Sou pós-graduada em Psicologia Positiva e especialista em avaliação psicológica e também aluna da capacitação em Gestalt Terapia da UFG. Então, hoje vamos discutir um pouquinho aqui sobre saúde mental pós-pandemia com esse aporte teórico, tanto da minha prática clínica como da psicologia positiva e da avaliação psicológica. Seja bem-vinda, Genilva. Para nós é um prazer recebê-la aqui. E falar de um tema tão importante nos dias de hoje, saúde mental. Qual que é a sua definição? O que você teria para falar para nós sobre saúde mental no contexto geral? Qual que é a maior preocupação hoje quando o paciente chega para poder fazer uma consulta com a senhora? A saúde mental, é interessante a gente pensar ela como integrada tanto com a saúde física também, doutor? Porque as maiores demandas que chegam hoje são relacionadas à ansiedade e à depressão. E é interessante pensar que esses sintomas dessa ansiedade e essa depressão, elas também se reverberam no corpo físico. Então, eu busco um olhar dinâmico, entre essa saúde física e mental. Exatamente. É sempre importante a gente afastar qualquer problema também da saúde física, Na saúde mental existe muito aquilo que a gente chama de somatização, não é isso? Isso mesmo. A paciente ela está tão deprimida que ela somatiza e ela cria uma própria doença para o organismo. Mas, doutora, quais são as principais causas, vamos dizer assim, que desencadearam e aumentaram depois da pandemia do Covid-19? De fato, doutora, a pandemia ela é um processo que podemos dizer que ela asseverou alguns sintomas que já estavam ali presentes, mas devido ali a toda uma rotina, de trabalho, vou dar um exemplo aqui da família, o esposo, a esposa, o filho sai de manhã, vai para a escola. E aí, de repente, estava todo mundo ali convivendo no mesmo ambiente e isso, de fato, potencializou ali o que já existia, problemas já existentes e acabaram sendo potencializados, por todo o medo, pelo isolamento, por também esse contato nessa família, todo mundo ali juntos, Então, acabou aí asseverando algumas questões. Dois fatores que foram muito importantes, ao meu ver, foi o afastamento e ao mesmo tempo a aproximação, mas diz que tudo em excesso traz problemas, mas quais são os principais transtornos que ocorreram nesse processo aí da pandemia? Quais são os principais diagnósticos que estão sendo feitos? Quais são as doenças que mais surgiram nessa época? As maiores queixas que aparecem na clínica são relacionadas à depressão e à ansiedade, tanto em crianças quanto também em adultos. Quais são os principais sinais e sintomas de uma pessoa que está com ansiedade? Qual esses sinais que falam assim, está na hora de procurar um profissional para poder fazer um tratamento especializado? Quando? Quais são esses sinais e sintomas que devem acender essa luzinha de alerta? Geralmente, as pessoas procuram ajuda quando o sono está afetado, a qualidade de vida está afetado, quando a pessoa ela não consegue mais controlar aqueles pensamentos, e a ansiedade ela também é definida como excesso de futuro.
Então, quando a pessoa ela começa a entrar nesse ciclo de pensamentos e ela já não consegue mais ali ter uma autonomia desses pensamentos, quando também começa a afetar o sono, começa a afetar as relações interpessoais, geralmente é o momento que acende aí a luzinha e aí eles vão procurar ajuda. Então, me explica aí, como é que é? Você falou assim, excesso de futuro? Como que é? Eu tenho uma definição que define assim, a depressão como excesso de passado, aquela pessoa que ela está muito presa a questões do passado que não foram elaboradas, e a ansiedade como excesso de futuro, né? A ansiedade, ela é o que? A pessoa que fica pensando no que poderá acontecer, né? O cérebro da pessoa, ele vai trazendo situações que às vezes são situações reais e às vezes são situações ali, preocupações mesmo, que não vão acabar levando a nada, e isso é um processo que acaba roubando o presente. É o medo do que está por vir. E que talvez nem venha. Nem venha, né? Na maioria das vezes nem venha. Ou seja, ela cria, né, uma ansiedade do excesso do futuro. Aquilo, né, que realmente ela imagina que possa ocorrer, ela de pegar alguma contaminação com a doença, de perder alguém da família, e ela já começa a sentir aquilo como se fosse uma verdade. Isso. E o que fazer nesses casos? Quais são as melhores formas de tratamento? Você fala na prática clínica? Na prática. Como que a gente... Você com um paciente desse, qual seria a sua forma de conduzir esse paciente? Assim, é o diálogo, é a terapia, algum desses casos, né, você indica um outro acompanhamento com realização de outros exames, algum medicamento? Então vamos lá, por partes. O encaminhamento, né, para fazer o tratamento farmacológico, ele se dá quando a pessoa realmente não consegue de forma autônoma ter ali uma autorregulação, que é como se fosse a homeostase, né? Quando ela já não consegue ter uma autonomia, então a gente avalia junto com o paciente esse encaminhamento com base nisso, quando ele não consegue ter essa autonomia, lidar ali com as próprias questões, quando está afetando o relacionamento, a carreira da pessoa, aí a gente indica o tratamento farmacológico. Mas os casos assim mais comuns que aparecem, dentro do método que eu trabalho, eu procuro investigar as causas dessa ansiedade. Porque eu posso trazer um recortezinho, um exemplo, um caso? Deve, fique à vontade. Vou trazer aqui doutor. Um exemplo? Um exemplo. Pode falar, pode ficar à vontade. Vou trazer aqui um exemplo, um caso, que inclusive é um caso que foi transcrito em um livro, né, de uma paciente que foi internada em um hospital psiquiátrico, e essa paciente ficou lá por anos. E aí, por ela ser uma paciente tão antiga, e ela já era idosa, se perdeu a história clínica dessa paciente. E aí, quando essa paciente faleceu, um dos parentes dessa senhora foi no velório e o médico perguntou o que aconteceu com ela. E aí ele foi explicar que na juventude ela sofreu um rompimento de um relacionamento e ela tinha um movimento repetitivo, que é a somatização, né, doutor? Que ela fazia um gesto assim com o braço. Só que aí, como se perdeu a história clínica dessa paciente e também, digamos, a falta de suporte para entender esse sintoma, esse movimento repetitivo, a paciente ficou anos e ela morreu com esse mesmo sintoma. Então a gente olha para essa questão que aparece na clínica com esse cuidado de entender de onde que vem, né? Qual que é a raiz desses sintomas, o que disparou esses sintomas. Qual o gatilho, né? Exatamente. Então a gente vai fazendo essa investigação para realmente entender quais são as causas e não meramente passar técnicas para que essa pessoa fazer a respiração tantas vezes vai resolver o problema. Geralmente ela consegue controlar o problema ali no momento, mas de fato é necessário entender qual é a verdadeira raiz do problema. Parece que a palavra-chave disso aqui tudo chama-se relacionamento familiar, né? E esse relacionamento familiar, né, ele foi, né, significativamente, né, aumentado, né, ou seja, na pandemia, no Covid,
Ou seja, como que esse relacionamento ele foi afetado, né, na pandemia e sendo aí gatilho para muitos problemas, né, de saúde mental? Doutor, tem aquele ditado, né, que fala, você quer conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal. Só que parece que o quilo de sal realmente só foi comer quando estava todo mundo lá em casa, juntos, né, tendo essa mudança nas rotinas que por si só já é um fator desencadeador de estresse. E então, assim, por exemplo, a violência doméstica foi um dos fatores que aumentou bastante, porque de repente a vítima ela estava ali tendo que conviver ali diariamente em confinamento com o agressor, então também foi uma das questões assim que foram bastante afetadas. Olha, nós estamos falando de muitos aspectos negativos que foram desencadeados, né, durante o Covid e na pandemia. Mas e pós-pandemia? Né, quais são alguns pontos positivos, né, que a doença, o Covid trouxe para a sociedade, para a comunidade como um todo? Teve algum ponto positivo? Olha, é sempre possível extrair, né, os aprendizados de qualquer situação, porque de fato a Covid foi um momento assim, muito difícil para todo mundo, né? Por exemplo, alguns colegas psicólogos, médicos que tinham aí alguma resistência em atender de forma virtual, né, passaram a se adequar a esse modelo. E de fato, assim, muitos relatam que foi um aspecto que ajudou bastante, né, ampliou também. A pessoa que ela só conseguia atender uma quantidade limitada ali pela barreira geográfica, agora, né, essa barreira não existe mais. Exatamente, aquilo que eu chamo de a telemedicina. E a telemedicina também chegou na saúde mental e chegou forte e tem ajudado a resolver muitos problemas, porque na saúde mental, né, o diálogo, a conversa, né, é muito importante, né? Sim, de fato. Então eu fico muito feliz, né, e queria que a senhora pudesse encerrar para nós, né, dando uma mensagem de esperança, né, a essas pessoas que enfrentam aí problemas de saúde mental. Qual que é o caminho, né, qual que é a esperança, né, que você deixa no coração, né, dessas pessoas que necessitam tanto de apoio, de uma palavra amiga, de um carinho? É que procurem ajuda, porque acredito que buscar ajuda para algumas pessoas ainda é algo muito difícil, né? Uma das coisas que a pandemia também ela favoreceu foi esse olhar para a saúde mental, mas eu percebo que ainda tem muitos preconceitos, né, sobre procurar ajuda, ainda tem muitos estigmas, né, de que palavras assim do tipo, vai para a igreja, vai orar, né? E não é exatamente assim, né? A pessoa ela não escolhe a condição que ela está. Então, a terapia é um ambiente de acolhimento e de suporte para que essa pessoa ela possa elaborar, né, essa situação que ela está vivenciando, ela possa entender e se fortalecer para poder, né, tomar melhores decisões na vida, para poder recomeçar, para poder reescrever sua história. E o momento de pedir ajuda é sempre que você vê que não está conseguindo passar, né, por essas questões sozinhos. E às vezes assim, vai conversar com um amigo, mas o amigo não tem aquela habilidade que um profissional tem de escuta, né, de acolhimento. Então, de fato, é muito importante. Olha, e tem muitos problemas de saúde mental, de ansiedade, depressão, que acabam levando para o pensamento suicida. Né? Então, principalmente nesse momento, procure orientação, procure ajuda, né? Mas, né, sem dúvida, né, procure conhecer um pouco melhor de você mesmo. Eu falo sempre, faça uma viagem para dentro do seu coração. E é como disse Cora Coralina, né? O que importa não é o início da caminhada, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no final terás o que colher. E é assim que nós entendemos nessa nossa caminhada pela longa estrada da vida. Nós temos que plantar boas sementes, você tem que acreditar cada vez mais em você mesmo, procurar ajuda de profissionais, porque não existe nada, né, que não seja, né, possível de ser resolvido.
É aquilo que nós sempre vimos passar. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria. E que você possa encontrar essa calmaria, né, conhecendo melhor a você mesmo, acreditando em você mesmo. Eu falo que muitas das vezes as grades que nos prendem somos nós mesmos que a criamos. Né? Se nós pudermos acreditar em nós mesmos, fazermos a diferença, você vai ver, né, que grandes milagres você vai fazer na sua vida e vai ter uma vida de sucesso, de muitas realizações. E por isso aqui agora eu passo agradecendo, né, a nossa doutora, né, passar a ela as suas palavras de considerações finais. Você seja sempre bem-vinda aqui, é um prazer recebê-la, né, que Deus, né, continue dando sabedoria para poder conduzir, né, a tantos problemas de saúde mental que você enfrenta, que você possa continuar fazendo isso sempre com amor no coração e trazendo conforto para tantas pessoas que precisam. Obrigada, doutor. Olha, e assim nós encerramos mais um programa Semeando Saúde, né? Até a próxima, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.